Bom dia, galerinha. O tema de hoje é frações algébricas. E antes de a gente trabalhar com o conceito de frações algébricas, é importante a gente lembrar que fração é todo valor matemático que pode ser representado na forma de A sobre B, onde A significa o nosso numerador da fração e B seria o nosso denominador da fração. Lembrando que, para que exista fração, é necessário que o denominador da fração seja diferente de zero, tá? Com base nessa informação, o que seria uma fração? 2/3 representa uma fração? Sim. 5/10 representa uma fração? Também. Só que a aula de hoje é referente a frações algébricas. Então, qual seria a diferença entre uma fração e uma fração algébrica? A fração algébrica é toda fração que possui no seu denominador um termo desconhecido. Então, aqui eu tenho uma fração numérica e aqui eu tenho uma fração algébrica. Por quê? Porque o termo desconhecido, que no caso é o meu x, se encontra no denominador, parte de baixo da nossa fração. Um outro exemplo. Seria uma fração algébrica? Não. Por que não? Porque o nosso denominador, ó, é um valor numérico. Para que seja fração algébrica, é necessário que o nosso denominador seja a nossa incógnita, tá? Então, por exemplo, se fosse assim, ó, seria uma fração algébrica, porque a incógnita, o termo desconhecido, a nossa letrinha, se encontra no denominador da fração. Uma outra observação que é importante é que toda fração, né, principalmente quando a gente trabalha com o conceito de equivalência, é que ela não pode ser encerrada antes de se encontrar na sua forma irredutível. Por exemplo, 2/3, eu não consigo simplificar. Finalizei aqui, mas, por exemplo, ó, a fração meio, eu posso dizer que ela é equivalente à fração 5/10. Quando eu falo equivalente, eu estou dizendo que o valor de uma é o mesmo que o valor da outra. 1 dividido por 2 vai dar meio. 5 dividido por 10 também seria meio. Percebam que o resultado dessa fração, apesar de ser diferente dessa, a divisão resultou no mesmo valorzinho. Por quê? Porque elas são frações equivalentes. Ou seja, se nós simplificássemos essa fração aqui, ó, por 5, 5 dividido por 5 dá 1. 10 dividido por 5 dá 2. Percebam que é a mesma fração, só que com valores diferentes. Essa fração é equivalente a essa fração, tá? Então, note que quando nós trabalhamos com fração, a gente só pode finalizar quando ela se encontra na sua forma irredutível, quando não dá mais para simplificar. A mesma ideia é aplicada nas frações algébricas. Por isso que é muito importante a gente ter dominado o assunto de fatoração, né? Vamos lá, vamos ver como que a gente faria para simplificar uma fração algébrica. Percebam que nesse primeiro exemplo aqui, ó, ficou um pouquinho fora, deixa eu só reposicionar. Aí, eu tenho uma fração algébrica. Por quê? Porque no nosso denominador existem letras, existem variáveis, incógnitas. De que maneira que a gente poderia simplificar essa fração? Número divide número. Então, 10 dividido por 5 vai dar 2. A dividido por A, lembrando que qualquer coisa dividido por ele mesmo é sempre 1, né? 2 dividido por 2 dá 1. 5 dividido por 5 dá 1. Então, A dividido por A também dá 1. Ou a gente cancela. B dividido por B, cancelo. Aqui percebam que o meu C se encontra ao quadrado, ó, tá vendo? Então, na realidade, esse C ao quadrado eu poderia escrever assim, ó. 10
ABC, 5ABC, C ao quadrado é C vezes C. Cancelei, cancelei, cancelei. 10 por 5, 2. E sobrou o C embaixo. Simplificamos a nossa primeira fração algébrica. Isso aqui é um exemplo simples, tá, pessoal? Vamos para um próximo exemplo aí que trabalha um pouquinho mais esses conceitos de simplificação de fração algébrica. A mesma ideia que a gente trabalhou em cima, a gente pode trabalhar no exemplo de baixo. Ó, aqui eu consigo simplificar o 2 e o 8 por quem? Por 2. Simplifico em cima por 2, simplifico embaixo por 2, ficaria 1. 8 por 2. Quarto. Lembra lá de divisão de polinômios? Ó, eu tenho x elevado à quarta dividido por x elevado ao quadrado. Conservo a base e subtraio os expoentes. 4 tirei 2. Vai dar 2. Aqui a mesma ideia. Porém, ó, onde que o meu 2 vai ficar? Em cima ou embaixo? Na parte de baixo, né? Então aqui eu vou tirar o 3 e embaixo vai sobrar o 2. E aqui cancelou porque eu dividi, não é isso? Ó? Esse por esse sobrou 2 em cima. E aqui vai sobrar o 2 embaixo. Simplificamos o nosso segundo exemplo. Agora a gente vai começar a trabalhar com algumas frações algébricas que necessitam da fatoração de polinômios, né? Que foi o nosso assunto trabalhado aí na nossa última aula. Então vamos lá. Ó, deixa eu pegar aqui um x elevado ao quadrado mais xy dividido por 2x. Percebam que aqui em cima ó, nós temos um fator comum. Quem seria o nosso fator comum? O x. Então a gente vai lá trabalhar com fator comum em evidência. Ó, abre o parênteses, regrinha da última aula. X vezes quem volta no x ao quadrado? O x. E x vezes que letrinha retornaria no xy? O nosso y. X vezes x, x ao quadrado, x vezes y, xy. Agora, ó, percebam que a gente consegue anular o x em cima e o x embaixo. Então, a simplificação da nossa fração seria x mais y sobre 2. Finalizamos aqui. Mais um exemplo. Bom, percebam aonde entra a importância ó, da gente dominar os conceitos de fatoração de polinômio. Aqui no termo de baixo, aqui a gente vai trabalhar com fator comum em evidência, né? A mesma situação de cima. O fator comum seria o que eu tenho de igual nos dois. Pego o fator comum, abro parênteses. Se eu multiplicar, retorna aqui. Multiplicando, retornaria ali. Aqui embaixo nós temos o quê? O produto da soma pelo produto da diferença. Lembra lá, ó? Primeiro termo ao quadrado menos segundo termo ao quadrado é o produto da soma pelo produto da diferença. Aí eu pego os termos, sinalzinho de mais, multiplico pelos mesmos termos com sinalzinho de menos. Podemos cancelar os que são iguais, ó. Cancelo esse com esse. Então, a nossa simplificação seria x sobre x menos y. Não posso cancelar porque não é uma multiplicação. Percebam que a gente só anula ó, quando eu tenho uma multiplicação entre os termos. É multiplicação? É multiplicação? Cancelo. A soma ou a subtração não é válida, tá? A gente finalizaria por aqui. Então, nesse caso, a gente trabalhou o quê? Com a faturação do produto da soma pelo produto da diferença.
Mais um exemplo. Aqui a gente vai trabalhar com dois conceitos de faturação de polinômios. Ó. Qual seria o primeiro? Percebam que eu continuo tendo o produto da soma pelo produto da diferença. Ó. Ao quadrado menos 1 ao quadrado. Lembrando que 1 ao quadrado é 1. Então, isso significa que a forma fatorada seria os termos com a continha de mais vezes os termos com a continha de menos. Aquela regrinha que a gente trabalhou na aula anterior, tudo bem? E aqui, ó, quem lembra lá de como que a gente fatora um trinômio quadrado perfeito? Lembra da regra? Eu pego a raiz do primeiro, copio o sinalzinho e pego a raiz do segundo. Qual que é a raiz de x ao quadrado? Ó, posso cancelar, vai sobrar o x. Copio o sinalzinho do meio. Qual que é a raiz de 1? É o próprio 1. E como ele é um trinômio, a gente eleva ambos ao quadrado. Só que aqui ó, a gente vai precisar desenvolver. Se eu tenho esse termo elevado ao quadrado, significa, em cima a gente copia, que eu tenho que copiar ele duas vezes. X menos 1 vezes x menos 1. Posso anular. Qual seria o resultado, então, dessa nossa fração algébrica? Aqui, ó. X mais 1 sobre x menos 1. Aqui a nossa fração se encontraria simplificada.